A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, Rosa Maria Corrêa falando, jornalista. A gente está começando agora mais um programa Privatizar faz mal ao Brasil. Estamos aqui hoje na mesa com dois convidados muito especiais, mas antes disso eu queria dizer que houve um imprevisto. Quem ia participar dessa edição era o diretor Márcio Pinheiro, do Sindipetra RJ, que é do Núcleo de Formação de Política e Formação Sindical, mas ele teve um imprevisto e não pôde participar do programa. A gente vai aqui conversar hoje com o Enaldo Barcelos Rego. O Enaldo, ele é engenheiro, ele formou-se, fez mestrado pela FUNCEF de Petróleo e Gás, e ele esteve a bordo da BGL-1. Hoje ele está aposentado e veio conversar com a gente sobre a questão da alienação da balsa que aconteceu em 17 de setembro recente. A gente está também com o Fernando Siqueira, aqui à minha direita, engenheiro e diretor da EPET, Associação de Engenheiros da Petrobras. Eu vou começar então conversando um pouquinho com o Fernando Siqueira, e antes eu ia dar os números, o que resultou do mega leilão do pré-sal que aconteceu ontem, 6 de novembro. Foram colocadas para a exploração de 4 campos da Bacia de Santos. Apesar de se chamar Bacia de Santos, esse lote, esses 4 campos, eles estão localizados no litoral fluminense, no norte do Rio de Janeiro, e o leilão foi considerado um fracasso diante das expectativas que foram criadas pela grande mídia. O governo imaginou que ia arrecadar pelo menos 106 bilhões de reais a título de bônus pela assinatura do contrato, e o resultado do leilão não chegou a 70 bilhões. Exatamente foram 69 bilhões e 96 milhões de reais. E os 2 campos não receberam ofertas, que foram blocos de Sépia e Itapu, mais o de Búzios, que é um campo super gigante, ele foi fechado num consórcio entre a Petrobras e 2 chinesas, a CNOOC Brasil e a CNODC Petróleo. E o Itapu foi fechado pela própria Petrobras. Bom, estima-se, aí eu vou já passar para começar esse bate-papo com o Fernando Siqueira. Boa noite, Fernando. Primeiro vamos nos apresentar, Boa noite, Rosa. Boa noite, Paulo. Boa noite. Então, Fernando, eu queria passar para ti já para começar, assim, nessa questão de que comenta-se, que esse leilão, a previsão dele ser feito dessa forma, principalmente com uma área considerada de seção onerosa, onde a gente sabia que essas reservas são inestimáveis hoje no mundo, que são para, na verdade, ter um resultado, usando esse valor, o governo usaria esse valor para fechar as contas públicas em alta. Você acha que é por aí? Na verdade, Rosa, esse leilão foi uma surpresa, digamos assim, menos ruim, A gente esperava um resultado drástico contra o país, porque a seção onerosa foi resultado de uma revisão do marco regulatório brasileiro. Quando o pré-sal foi descoberto, os diretores da Petrobras foram falar com o Lula e disseram para ele da grandeza da descoberta. E também alertaram para ele que o marco regulatório existente, oriundo do governo Fernando Henrique, a Lei 9478, ela é uma lei antinacional. Ela dá todo o petróleo para quem produz e uma obrigação de pagar 10% de royalty e os impostos em dinheiro. Isso aí dá uns 30%. Para você ter uma ideia do absurdo, no mundo, os países que têm o seu território explorado por empresas privadas, eles ficam com 82% do petróleo produzido. E nós, a lei de Fernando Henrique, ficamos com cerca de 30%, entre 30% e 40%. Então, o pré-sal foi anunciado pelos diretores Lildo, Guilherme Estrela e Gabriele como sendo uma província fantástica, a maior descoberta dos últimos 30 anos. Então o Lula resolveu criar um grupo de trabalho interministerial para rever esse marco regulatório, essa lei absurda do Fernando Henrique. E aí
esse grupo de trabalho trabalhou durante 2 anos, teve muita pressão do cartel internacional contra o trabalho deles, mas no fim saíram 4 projetos de lei, entre eles o projeto que virou a Lei 12.351, que é a lei de partilha, teve a lei que criou o Fundo Soberano junto com a lei de partilha, e a Lei 12.736, que criou a seção onerosa. A seção onerosa, falando assim resumidamente, é o seguinte: o governo pegou 7 blocos que pretensamente deveriam conter 5 bilhões de barris de reservas e fez uma engenharia muito boa para capitalizar a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras comprou do governo esses 7 blocos, pagou 75 bilhões com títulos do governo que ela detinha, e o governo, com esses títulos, comprou ações da Petrobras, passando a participação de 38% para 46%. Então, para nós foi bom que o governo aumentou a participação na Petrobras. Sim. Na Petrobras foi bom porque ela captou mais de 40 milhões no mercado, além dos que ela pagou ao governo com título, e deu a ela o direito de explorar esses 7 blocos e tendo algumas vantagens, né? Quer dizer, ela não paga a participação especial, porque com locais onde a produção do campo é acima de 90 mil barris por dia, você começa a pagar uma tabela progressiva de participação especial. Então, nesse caso, não teve a participação especial e, por isso, o governo colocou na lei que essa área não poderia ser transferida para a empresa privada. Então, esse leilão já foi ilegal por aí. Porque já começa por aí, né? Houve uma lei do Zé Carlos Aleluia, que parou no Senado, tentando tirar essa proibição, mas ela não foi consumada. Então, o leilão já foi ilegal por aí, não podia ser leiloado uma área que é exclusiva da Petrobras. E como é que você analisa essa questão da própria Petrobras comprar um campo que foi o Itapu? Tá, eu vou chegar lá. Então, a gente, na verdade, assim, né, queria até pedir desculpa aos ouvintes, porque nós ainda estamos perturbados com esse mega leilão de ontem, né, Fernando? Isso, né? Então, vou chegar lá. Então, esses 7 blocos deveriam conter 5 bilhões de barris. Aí a Petrobras furou o primeiro campo, que foi, na época era Franco, né? Agora está com o nome de Búzios. Sim. E na cota dos 5 bilhões, ele entrava com 3 bilhões. O Búzios teria, teoricamente, 3 bilhões. Então ela furou o Búzios e achou um mega campo. Super, né? Super campo, com cerca de 13 bilhões de barris. Sim. Aí ela furou o Libra, achou cerca de 10 bilhões, aí o governo tirou o Libra e leiloou, né? Vendeu o Libra por um preço muito ruim. Mas E a agora, Petrobras continuou. Novamente vendeu justamente dos 4, foi vendido de Búzios, né? Aí ela foi perfurando os demais e achou, em vez de 5 bilhões, cerca de 22, porque o diretor da ANP disse que o excedente da seção onerosa está em torno de 17,2 bilhões de barris. Então, onde era para ter 5 bilhões, teve 22. Então, a Dilma, no governo dela, negociou com a Petrobras produzia esse excedente com uma lei de partilha, enquadrado na lei de partilha, e a Petrobras pagaria 60% do óleo lucro ao governo. E aí o José Jorge, ministro do TCU, vetou essa operação. Então ficou aí no limbo esses 17 bilhões. E agora o governo, na marra, resolveu leiloar, né? E o nosso receio é que a Petrobras não comprasse nada, como aconteceu nos 2 últimos leilões. Sim. Essa, na verdade, é a 6ª rodada. Né? Então, no 4º e 5º leilões, a Petrobras deixou de participar de
reservas possíveis de 20 bilhões de barris. A EPET questionou o Ivan Monteiro e até hoje ele não respondeu por que a Petrobras não comprou, não entrou no leilão, nem exerceu o direito de ter 30%. Pela lei ela teria. Direito dela, né? Então abriu mão dos 30% e não comprou nada. Então a gente estava com esse receio de agora acontecer o mesmo. Né? Sim. E aí, para nossa surpresa agradável até, diante da circunstância, né? Diante da circunstância, tinha 4 blocos, né? E só a Petrobras comprou os 2 blocos que foram vendidos. Quer dizer, o Itapu, que ela, aliás, o Búzios, que ela comprou com 2 empresas chinesas, um consórcio, né? Felizmente o percentual baixo, 5% cada um. É. E o que tem de negativo nisso? Quer dizer, eu estava conversando agora com o Paulo César Lima, que é um assessor legislativo e fez a nossa ação contra o leilão. Estava conversando o seguinte, tem 2 pontos negativos. Primeiro, a Petrobras pagou 23% apenas para o governo. Como eu falei, os países exportadores ficam com 82%, a Petrobras está pagando 23%. O segundo é que o conteúdo local também muito baixo. No auge da nossa industrialização, a indústria de equipamentos de petróleo, que depois foi destruída pelo Fernando Henrique, a Petrobras chegou a comprar 95% no mercado nacional. E agora a obrigação dela é comprar 20%. É um péssimo negócio para o país, porque a Petrobras, com as direções neoliberais que tem, que não pensam na parte social, na função social da Petrobras, compra mais no exterior do que no país. Né? E isso é péssimo, porque você não gera emprego aqui, você compra produtos mais baratos e, portanto, mais vulneráveis a defeito na operação. Então, a surpresa boa foi ela ter participado e comprado. E o que tem de ruim é que ela vai pagar muito pouco para o governo e vai ter a obrigação de comprar pouco no mercado nacional. Então, se não fosse isso, o leilão teria sido ótimo. Agora, mostra esse resultado de leilão que as empresas privadas, elas se fiam na Petrobras, que a Petrobras não exerceu direito em Sépia, nem Itapu, nem Atapu, né? Itapu. E ninguém, ela comprou Itapu, né? Ela comprou o Itapu e Búzios. E o Atapu e Sépia ficaram de fora. Sim. Então ela não tinha exercido o seu direito de preferência nesses 2 que ficaram de fora e ninguém ofertou nada. Então o pessoal vai aonde a Petrobras vai. Né? Esses são os investidores. São investidores que não conhecem nada, não sabem nada e vão onde a Petrobras vai. Isso. Então, digamos assim, o resultado do leilão foi menos pior que a gente esperava. Né? Esperava, o nosso receio era que o leilão fosse assim totalmente adquirido pelas empresas estrangeiras, uma reserva já descoberta de petróleo de excelente qualidade. Ainda tem isso, né? O petróleo, além a quantidade ser inestimável, ainda tem a questão da qualidade. Petróleo de altíssima qualidade, né? Com o API em torno de 28 a 32, que mostra que é um petróleo leve, petróleo de muito boa qualidade. Então, de um certo ponto, o leilão foi uma surpresa agradável. Agora, teve esses fatores negativos, que é o conteúdo local e o baixo percentual do óleo lucro que a Petrobras vai dar ao governo. Isso nada mais é do que demonstrar toda a história de entrega que a gente tem visto, né, desde a época da colonização, né, dessas terras aqui, que fazem questão de ofertar as riquezas brasileiras ao exterior. Eu queria passar agora para o Reinaldo
para o Reinaldo comentar que houve um leilão internacional das balsas, guindastes e máquinas de tração, foi um pregão eletrônico, no dia 17 de setembro, já no governo, né, nesse atual governo, e foram 10 lotes ofertados segundo o edital. Né? Vou passar a informação aqui para os nossos ouvintes, que foram 2 balsas, a BGL-1 foi oferecida no edital por R$500 mil, a BGL-2 por R$200 mil, 5 balsas de serviço, sendo que a BS-3 por R$100 mil e as outras por R$10 mil. O guindaste Liber por R$20 mil e 2 máquinas de tração, uma por R$20 mil e outra por R$10 mil. Então isso daria menos de R$900 mil. O resultado desse pregão eletrônico foi de 7 milhões, né, 7 milhões e 770 mil reais. E o Reinaldo, ele é um petroleiro, hoje aposentado, que ele viveu de perto, dentro da BGL-1, não só, né, sendo uma testemunha da capacidade dessa balsa e da importância dessa balsa, né, não apenas para a Petrobras, mas por todo o serviço que ela é capaz de fazer no entorno da América Latina. E hoje é um equipamento que, sem ele, a Petrobras vai ter que alugar, né, essa balsa, quando ela precisar, e ela vai precisar, por pelo menos R$1 milhão por dia. Então, Reinaldo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre não só essa questão da alienação, a gente sabe que né, você principalmente se entristece muito com tudo isso. A gente fez várias denúncias aqui no Sindipetra RJ com relação ao desmonte, né, premeditado durante 2 anos, pelo menos, dessa balsa, desde 2016. Ela começou a sofrer um desmonte, um sucateamento, né, inclusive com roubo de peças, né, desfalque da própria tripulação, houve aposentadoria, né, vários problemas que foram acontecendo desde 2016, para que ela chegasse a um estado que eles, imaginem, avaliaram por R$500 mil para um pregão eletrônico, mesmo assim muito abaixo do que ela ainda valia. Né, queria que você falasse um pouco sobre isso e já trazendo também para essa comparação sobre essa questão da Petrobras, né, que é prova disso o leilão também, né, o leilão de ontem, de como ela está se desfazendo de toda essa riqueza brasileira. Boa noite, Rosa. Boa noite, Reinaldo. Prazer receber vocês dois aqui no estúdio. O que acontece? Parece uma situação orquestrada. Eu até no outro comentário que eu fiz, falando sobre a BGL, eu falava que... Nós gravamos um vídeo, né, denúncia. Eu comentei até que o petróleo ele não sai por Wi-Fi para vir para as refinarias, né? A gente tem a modernidade do celular, você chega perto e consegue fazer comunicação. Mas o petróleo não tem, ele precisa ser escoado, ele precisa ser bombeado, ele precisa ser transportado. E do momento que como o nosso nobre aqui, companheiro Siqueira falou, confirmamos, né, essa posse desses 2 lençóis aí tão importantes, aí, esses campos aí gigantes. Com certeza nós vamos precisar de embarcações desse tipo, porque é preciso que você faça a conexão dos poços para poder fazer o escoamento. E a balsa, ela ganha se a Petrobras tivesse essa balsa ainda, não que ela vá fazer as áreas mais profundas, ela tem limitações, ela vai até 1.500 metros mais ou menos, ela foi equipada para ir até 1.500 metros, o investimento que foi feito nela em Angra dos Reis terminou ali por volta de 2011, 2010 mais ou menos, a capacitava a lançar dutos rígidos, né, de até 1.500 metros. Uma fase, eu estive estudando uma fase, como eles iam fazer esses escoamentos, né, são várias modalidades. Uma fase, por exemplo, utilizava o lançamento de manifolds, né, até nessa faixa de profundidade, e dali adiante lançaria dutos flexíveis, que aí sim viria uma embarcação do exterior, mas esse serviço não seria o nicho da BGL, tudo bem, isso aí a gente já sabia, porque é muito complexo essas profundidades aí altas. Mais de 1.500 para a terra era bem factível você usar a BGL, porque a BGL ela tinha uma diária de valor extremamente inferior a qualquer embarcação do mesmo porte para fazer as operações aqui. Então seria interessante para você ter uma embarcação dessa, para você o quê? Limitar custo.
Se você tem uma embarcação aqui, com tripulação nacional, com salário em reais, se você já tem isso aqui, você já dispõe dessa estrutura toda aqui, porque imagina, você tem que trazer junto, eles têm que vir com embarcação de apoio, tem que vir, uma mobilização enorme. Eu citei que na época, no estudo que nós fizemos, para você, quando você diz assim, liguei o taxímetro, né? Você contratou e ligou o taxímetro. Eram 25 milhões só em você ligar o taxímetro. Ou seja, eu contratei uma McDermott dessas aí, uma concorrente da BGL mais direta. No que ela sai de lá, a Petrobras já colocou 25 milhões em uso. E aí começa a pagar diária. Ela vem aqui, faz um serviço de 2, 3 dias, um lift, por exemplo, já está mais do que ganho. Porque são os dias que ela vai cobrar de viagem, mais a volta e mais o descomissionamento. Então é muito dinheiro. Se você já tiver uma embarcação aqui, já prontinha, você vai fazer o quê? O deslocamento dela de um campo para o outro, aqui dentro do limite do pré-sal, que é sul do Espírito Santo até o norte do Rio Grande do Sul, né? Que é a extensão. Sim. O deslocamento Santa Catarina. Relativamente curto o deslocamento. Então nem para isso aí você justificaria você alienar uma balsa dessa. Com uma diária de 700, já que a gente falou, 770 na época, né? Agora eu estou desatualizado, mas eu acredito que fosse uns 770, 780 mil, e ela foi vendida, o conjunto todo dela, a balsa, com todos os equipamentos dela de apoio, máquinas de tração, guindaste de convés, tudo foi vendido, as balsas de apoio, por 7 milhões e 700, que dava mais ou menos em torno de 10 diárias dela. Preço de ferro velho, né? Exatamente, preço de ferro velho. Isso aí causou-nos, nós que trabalhamos aí, que conhecíamos bem, causou uma indignação muito grande. Alguns colegas, né, até tentaram fazer com que demovesse da ideia, olha, vamos tentar fazer com que ela seja então aproveitada como hotel flutuante, né, para que ela ficasse postada intermédio, porque tem campos que são mais distantes. Então ele ficaria como um hotel flutuante, adaptaria um outro heliponto para ela, mas nada disso, eles pensaram em nada em permanecer com a balsa. Agora, Arnaldo, nós vamos ter aí que descomissionar várias plataformas antigas, né? E o BGL para isso seria ideal, né? Como é que... Ironicamente, na mesma semana, a Petrobras solta uma nota já dando conta de que tinham 66 descomissionamentos de plataforma. Não estamos nem considerando... Logo depois dessa alienação. Isso, 3 ou 4 dias depois. Então, quer dizer, o grupo que comprou, e até ele é coordenado por um ex-gerente dela, de terra, né? O engenheiro Décio, ele já sabe que tem nicho para ela. Já sabe, garantido. Isso não, sem se falar nos lançamentos de dutos antigos da Bacia de Campos, que começaram a operar na década de 70, e já está mais do que passada a época de relançar novos dutos. Para o ouvinte entender aí, descomissionamento é você retirar a plataforma, né? Cortar as estacas, retirar a plataforma e transportar. Exatamente. Então você não pode fazer isso sem ter uma balsa. Então vai pagar 25 milhões para o camarada vir aqui e ainda cobrar uma diária bastante Falar salgada. assim, um linguajar bem comum, é você ter um carro, você põe para o Uber e você chama o Uber e vai usar o teu carro. E vai pagar a diária para o cara do Uber, né? Sendo você o proprietário. É preocupante essa informação aí, quem comprou é que conhece já o problema, já sabe da perspectiva de trabalho. Conhece muito bem a capacidade do O material investimento que foi feito. Isso aí é uma benesse, né? Isso aí é uma certo. transação. Sim, e o pregão eletrônico a gente também já questiona, né? Essa forma, porque é uma coisa pela internet, tem várias questões envolvendo os pregões eletrônicos. Gostaríamos de acreditar em venalidade, mas quem conhece sabe. Como explicar, se desfazer desse lote? Eu falei em todas as letras. Crime de lesa pátria. Eu não tenho outro nome para dar.
Eu acho que a gente tem que questionar a Petrobras. A gente podia preparar uma carta à Petrobras solicitando explicações. Porque vai precisar. Pública, Ela né? mesma diz que vai precisar. Pois é, ela considerando que a Petrobras alega que tem 68 descomissionamentos, considerando que a BGL trabalha no lançamento de dutos, considerando vários. E dela tem um portfólio histórico de realizações. Nós lançamos em 2000, se não me engano, no campo de Marlim, que era um desafio na época, o manifold de 600 toneladas, na época foi a maior profundidade de um lançamento de manifold. E foi, ele tem posição, né, para ser colocado no fundo do mar, foi na primeira tentativa. 5 graus de erro só, e foi colocado. É uma façanha, né? Eu ia te perguntar isso, assim, né? Pelo menos alguns serviços que você pudesse dizer que a BGL1 fez. Outro desafio foi lá no Nordeste, lá era o oposto, já era muito raso. Então nós tínhamos contratado uma empresa, agora não me recordo bem, mas acho que era uma empresa italiana, e ela, no meio do caminho, no meio do serviço, ela, como diz lá no nosso linguajar, ela roeu a corda. Não voa porque está muito raso, e a BGL topou. Nós simplesmente pegamos o trabalho que nós tínhamos contratado e nós fomos realizar o trabalho deles, com todo êxito. Cumprimos os prazos, cumprimos o desafio. Isso também, além da balsa ser uma balsa especial, também tinha aquela questão super importante que é a força de trabalho preparada para isso, treinada para isso, especificamente para estar atendendo ali dentro da balsa. Né? Técnicos, engenheiros, o pessoal que trabalhava fazendo o projeto da obra em si, é respeitado dentro da Petrobras, e eu digo até no exterior, porque quando nós lançamos um outro desafio, que eu vou citar aqui, que foi vencido, é o S-Sub, é o separador de água e óleo submerso, SSAO. Foi a última grande obra dela, que veio gente do Oriente Médio, veio gente da França, vieram técnicos do exterior para acompanhar, porque ninguém acreditava que o Brasil seria capaz de lançar um separador de água e óleo na fase de pós-submarino. E foi tudo feito aqui. Foram os técnicos brasileiros, os engenheiros brasileiros, e eles vieram aqui acompanhar a operação toda. Eu tive o prazer de estar a bordo. Eu trabalhava na manutenção elétrica, eu tive que tomar alguns cuidados, desligar alguns equipamentos para não afetar, e foi esse total, funcionou tudo. Então até isso aí, capacitação de mão de obra, né, porque depois você forma outros colegas, né, chega um mais novo, vai aprendendo, e daqui a pouco eles já estão se desenvolvendo, né, tem a passagem da memória técnica, né, aqueles que já tinham aposentado, passaram para outros, e aquela coisa, aquele desenvolvimento de pessoal, né, se perde. Você já está aposentado, mas você mantém contato com quem ainda estava na ativa. O que aconteceu com essas pessoas que estavam trabalhando na balsa, por exemplo? O último contato que eu tive foi semana passada, os 3 últimos que vão sair pelo incentivo agora. Aposentadoria, isso. Muitos deles foram deslocados para outras unidades da Petrobras, né? Estão fiscalizando navios. Quer dizer, pessoas altamente qualificadas para estarem ali. E trabalham, e muitos deles estão trabalhando aquém do potencial deles, que eles têm um conhecimento assim, muito específico dessa embarcação, e estão trabalhando porque eles são empregados da empresa e tem um contrato assinado e vão para onde ela definir, né? Mas desagregou tudo. Eu queria, Fernando, que você comentasse sobre essa questão da BGL e também voltasse àquela questão, que tem pessoas assim, perguntando aqui, os nossos ouvintes já tinham mandado essas perguntas, com relação a essa questão do uso, né? Alguns jornais chegaram até a usar, né, a palavra socorrer os estados e municípios com esse valor da venda do pré-sal, né? A questão da BGL é uma balsa. Quando eu entrei na Petrobras, né, que ela foi... Quando a gente foi para offshore, né, para descoberta no mar, se mostrou absolutamente necessária. A BGL foi adquirida, nosso pessoal operou, fez vários lançamentos de plataforma pelo Brasil todo, oleodutos, mudança de
Polo Nordeste, né? Isso, várias mudanças de blocos na superestrutura das plataformas. Então, ela se mostrou absolutamente importante, necessária e imprescindível, né? Então, é difícil entender por que a Petrobras declara que tem serviço, 68 plataformas, pelo menos, né? Para ser feito, e você vai vender um instrumento capaz de fazer isso por um preço muito menor do que você contratar uma plataforma, uma BGL, balsa de lançamento no exterior. E mais preocupante é que quem comprou estava sabendo do serviço, né? Então, está soando aí como um favorecimento, né, indevido ao pessoal que adquiriu a balsa. Adquiriu. É como você comprar um carro com frete por mais dos próximos 30 anos. Então, isso é um favorecimento bastante preocupante, né? A outra pergunta que você fez... A outra pergunta é com relação a essa questão de estarem questionando, né, usar esse valor que o governo recebeu, né, dessa parcela do mega leilão, acabou não sendo mega, né, do leilão, da sexta rodada do pré-sal, para socorrer, né, inclusive usando essa palavra, estados e municípios. Isso daí foi uma forma de comprar o apoio do Congresso para esse leilão absurdo, né? Porque isso é uma jabuticaba, nenhum país do mundo vende petróleo já descoberto, com altíssima capacitação de reserva, que o pré-sal tem, né? Para você ter uma ideia, cada vez que fura o pré-sal, uma surpresa agradável, né? Esses 7 blocos eram para ter 5 bilhões, tem 22. Carcará era para ter 1 bilhão de barris, tem 6 bilhões ou mais, né? Então, todos os campos do pré-sal que são furados surpreendem pela quantidade de reservas que tem. E aí, vender isso é um crime de lesa pátria também, assim como a BGL vendeu o pré-sal, é um crime de lesa pátria. Então, a gente estava mais preocupado que isso fosse vendido para a empresa estrangeira, que aí seria o fim da picada. Mas como foi a Petrobras que comprou, felizmente, né? Ainda tem uma esperança, né? Foi menos mal, né? Menos pior. Como eu falei, o negativo disso é o conteúdo local baixo e a parte do governo também baixa. Mas, então, esse leilão foi um negócio absurdo, porque você vender área já descoberta, comprovada, com óleo, é um negócio indefensável, né? Um negócio preocupante. Eu não sei por que as grandes petroleiras desistiram. Até me preocupa o fato de que elas pensaram o seguinte: não, depois a gente compra a Petrobras com tudo. Como vender também é uma possibilidade, né? Não, deixa a Petrobras comprar, depois a gente compra ela. Né? Surgiu essa ideia também. Então, é preocupante isso, né? Porque o governo atual é um negócio estranhíssimo, né? E usaram a palavra assim, eu até anotei, né? Compensar a Petrobras. Exatamente quer dizer compensar o quê? Né? Como? Não, porque primeiro ela comprou essa área, né? Então, ela... Lá no caso em 2010. Isso, ela comprou a área e já teve um gasto. E depois ela teve o gasto da exploração, da perfuração dos poços, né? Então ela teria que ser ressarcida. Agora, o estranho da história, né, o preocupante da história, antes do resultado do leilão, é que as empresas ressarciriam a Petrobras pelos gastos, mas descontariam no óleo que iam dar para o governo. Entendeu? Um negócio de pai para filho. Né? Sim. Era totalmente preocupante esse leilão.
que infelizmente menos pior foi a Petrobras ter comprado, porque digamos que a Total resolvesse comprar, ela desistiu, não entendi ainda por quê, mas ela comprava, ressarcia a Petrobras os gastos, depois descontava no que dá para o governo de óleo, então não tinha despesa nenhuma, né? Por isso eu estou assim, sem entender. Ainda saberemos, né? Ainda saberemos, está muito recente, o leilão foi ontem, a gente ainda vai saber muito mais. Até agora eu não entendi por que as empresas desistiram, porque era um favorecimento absurdo. Será que ainda tem medo de insegurança jurídica? Não creio. A gente, talvez insegurança nós, da própria inclusive, governabilidade do país, eu não sei. nós inclusive entramos com uma ação contra o leilão, né, porque era absurdo. Repete. E aí o advogado me ligou agora, perguntando se podia retirar a ação, porque eles podem aproveitar o fato da ação da gente estar em andamento e anular o leilão por conta da ação. E o leilão, Então como eu já não falei, foi não, tão ruim, retira rápido, que qualquer solução é pior do que o que aconteceu. Né? Então já dei ordem lá para retirar a ação, para não dar ensejo deles anularem, porque eu não sei, o Castelo Branco deve estar tendo a orelha puxada aí. Tem coisas acontecendo. Tem coisas acontecendo. Vamos voltar a comentar então. A gente está chegando ao final do programa, queria agradecer a vocês dois, passar a palavra aqui para o Reinaldo, também tecer algum comentário que queira falar sobre esse leilão que aconteceu ontem e já fazer a sua despedida, Reinaldo. Ok. Eu sou uma pessoa assim, bem simples. Eu tenho contato com muitas pessoas que são leigos, né? Então a gente me pergunta algumas coisas. Então me perguntaram sobre essa coisa toda aí, que vem acontecendo nos últimos anos, e eu estava falando para eles o seguinte, tudo que está acontecendo, não se iluda, nós estamos pagando na bomba de gasolina esse projeto que está sendo colocado aí. Do momento que eu fui convidado, imagina, o Brasil convidado a ser membro da OPEP, quinto produto exportador de petróleo. É pomposo, né? Só que é o seguinte, você esquece que nós somos hoje importadores de derivado. E o que agrega ao negócio do petróleo não é o óleo bruto, não é o óleo cru, é igual ao nióbio. Falam-se tanto do nióbio, mas o nióbio tem que ser processado, tem que ser trabalhado. E aí onde está o WIT, onde está a diferença? Né? E as pessoas não entendem isso. Nós hoje exportamos, na verdade nós damos o óleo para eles e eles refinam, e porque nós sucateamos nossas refinarias, parcialmente, nós conseguimos 100% de suprimento interno, temos que importar. E quem paga somos os brasileiros no final da bomba lá, do gás, tá, isso tudo aí. Como sempre, né? Eu só queria deixar falar assim, numa linguagem bem tranquila, para a gente entender tudo isso que está acontecendo com o nosso país, entendeu? É lamentável. Nós temos tudo para decolar como país, como nação, mas estamos passando por essas situações aí. É importante entender até para poder contestar também, né, Siqueira? Isso. E aí eu quero me despedir, Siqueira, boa noite por tua presença aqui, a gente fica feliz, um guerreiro, né? E você, Rosa, também, uma simpatia, boa noite Eu aos que que estão nos agradeço. ouvindo e obrigado pela oportunidade. Siqueira, queria então que tu fizesse teus comentários finais e se despedisse aqui dos ouvintes. Hoje eu fui convidado para um evento lá em Brasília, numa audiência pública, e perguntei se eu ia poder participar, disseram que não, eu não fui. Mas o Cláudio Oliveira, que é um associado da EPET e um grande atuante aí nessa área, foi e acabou conseguindo falar e mostrar para os parlamentares o absurdo da atual estrutura de preços. E com todos a Petrobras, aqueles números, né? Aqueles números que ele apresenta que são bem transparentes. Né? O Pedro Parente fez uma estrutura de preço paritário com a importação, só que ele colocou no preço nacional, na refinaria, ele colocou custo de transporte, custo de internalização, enfim, todos os custos da importação e botou o preço daqui igual, ligeiramente superior. E isso propiciou que várias empresas importassem combustível
fizesse a Petrobras ter uma ociosidade de 32% nas refinarias e o preço ao consumidor nacional ficou absurdo. Então, os parlamentares não tinham a menor ideia disso. Né? Não viram que... E outro absurdo também, que eu sempre denuncio, sempre que posso, é a estrutura do gás de cozinha, do GLP, que é usado por 90% dos brasileiros para fazer seus alimentos. A estrutura de preço dele, do botijão final, é a seguinte: 18% de impostos, 32% para a Petrobras, que explora, transporta, refina, produz, etc., e 50% para o revendedor. O atravessador fica com 50% do botijão. Isso é um crime contra a economia nacional. Os brasileiros que usam isso para fazer seus alimentos estão usando lenha e largando o botijão porque não estão podendo pagar. Acaba passando fome também. Então você poderia reduzir o botijão em pelo menos 30% do preço atual. Ganhar 30 não, 40, porque se o cara fica com 50, 10% já é muito. Então poderia reduzir 40% no preço do botijão de gás, que ainda seria lucrativo. Isso é uma vergonha, uma lesão à economia popular que eu tenho a tristeza de denunciar. Né? Eu tenho o prazer de ter participado com vocês aqui nesse programa e uma grande boa noite para os ouvintes aí e convidando a todos para participarem mais. Hoje eu falei no programa, né, que na década de 50, quando o petróleo era um mero sonho, nós tivemos o maior movimento nacional, com todas as categorias, militares, civis, estudantes, professores, foram para a rua e fizeram o maior movimento da nossa história, criando a Petrobras, o monopólio de petróleo. E era um sonho o petróleo. Hoje é uma baita realidade, então nós temos mundial, não só o dever, mas a obrigação de nos unirmos para defender esse patrimônio nacional. É isso mesmo. A gente até se alongou aqui, mas acho que valeu muito a pena, foram mais de 10 minutos para a gente poder estar garantindo toda essa informação. Eu queria me despedir também de vocês hoje, né, falando novamente que o programa Privatizar Faz Mal ao Brasil é um programa do Núcleo 2, da gestão do Sindipetra RJ, de Política e Formação Sindical. O diretor Márcio Pinheiro não pôde estar presente aqui na mesa conosco hoje, mas nós fizemos o programa e estivemos aqui conversando com o Fernando Siqueira, engenheiro, diretor da EPET, Associação de Engenheiros da Petrobras. Muito obrigada, Fernando, pela tua presença. E Enaldo Barcelos Rego, engenheiro aposentado, mestre pela FUNSET em Petróleo e Gás. Muito obrigada, Enaldo, mais uma vez a gente aqui juntos. E eu convido os ouvintes a acompanharem não só a programação do Sindipetra RJ, mas também da EPET, através dos sites, através de toda a comunicação que a gente faz aqui na Rádio Petroleira, www.sindipetra.org.br, do da EPET, Siqueira, é aepet.org.br? www.epet.org.br. Quer deixar algum contato, Enaldo, para o ouvinte que queira saber mais sobre a VGL, que queira conversar com você, algum petroleiro interessado em saber mais? O telefone é no celular. Pode falar. 999-72-4888. É isso aí. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.